Olá, graça e paz. Amém? Nós estamos trabalhando este mês de junho e julho a temática do livro de Apocalipse, alertas, convites, promessas. Essa noite eu quero trazer uma promessa de Jesus Cristo para a sua igreja. Nós vamos ler o texto de Apocalipse 3, dos versos 14 a 22. A palavra do Senhor diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a carta de Jesus Cristo à sua igreja de Laodiceia. Se você acompanhar nos capítulos 2 e 3, é a última carta de Jesus endereçada, a sua carta, e uma das mais duras que o Senhor Jesus entregou. Porque nas outras 6 igrejas, Jesus faz alguns elogios, constata coisas boas, práticas boas, mas na igreja de Laodiceia, Jesus faz apenas críticas. Jesus aponta apenas as suas falhas. Não há elogios. E quando nós vamos entender o contexto dessa igreja, por que Jesus foi tão duro a princípio com essa igreja, nós precisamos entender qual era o contexto daquela igreja, daquela cidade. E se você for procurar no texto, e você vai entender que Laodiceia era a cidade mais rica da Ásia Menor. Ela tinha uma posição geográfica privilegiada, era o centro comercial. Tudo passava por lá. Tudo o que acontecia em Laodiceia. E não era só isso, Laodiceia também tinha um sistema bancário. Imagina isso 2000 anos atrás. Laodiceia era o centro financeiro de todo o Império Romano. Disse que muitas pessoas de grande renome iam até Laodiceia apenas para depositar as suas riquezas, para deixar o seu ouro lá. Era a cidade que vivia do sistema financeiro. Não sei se você tem acompanhado as notícias, Estados Unidos tem criado atrito com o Brasil por conta do Pix. Você sabe por que isso? Porque Estados Unidos ganha muito dinheiro sendo o centro financeiro do mundo. E Laodiceia era o centro financeiro do mundo. Ganhava muito dinheiro. Guardava muito dinheiro. Muita gente importante queria ter uma conta num banco em Laodiceia. Mas também tinha uma produção de uma lã muito fina, muito bonita, muito cara, que ela exportava para muitos lugares e muitas pessoas queriam se vestir com a lã que vinha de Laodiceia. Ela era uma lã finíssima, com uma cor preta intensa, brilhante. E além disso, Laodiceia também se orgulhava
de ter uma medicina muito avançada para a época, e eles tinham uma pomada para os olhos. Isso era vendido para todo mundo antigo. É como um monjaro de hoje, né? Todo mundo conhece, todo mundo conhecia essa pomada que Laodiceia produzia e vendia, e todo mundo queria. Mas essa situação dessa igreja foi aos poucos trabalhando no coração daquelas pessoas, e claro, isso foi influenciando a igreja a ponto de eles acharem que essa riqueza, que esse tecido muito caro, essa medicina avançada, tornava eles autossuficientes. Eles não precisavam de nada de fora, eles tinham tudo ali. Tanto que no ano 60, ocorreu um grande terremoto em Laodiceia, e as igrejas ao redor falaram: vamos ajudar os nossos irmãos, eles passaram uma tragédia. E os laodicenses olharam e falaram: não, nós não precisamos de ajuda de ninguém, nós damos conta de tudo aqui sozinho. Nós conseguimos nos reconstruir ainda melhor do que a primeira vez. E isso também influenciou a igreja em Laodiceia. E Jesus Cristo faz essa constatação, ele analisa essa situação, ele vê que a cidade tinha essa soberba, esse orgulho, mas a igreja também partilhava disso. A igreja em Laodiceia também era autossuficiente em si mesma. Tanto é que, se você for olhar o texto, aquilo que é dito, mas há algo que é mais importante que não é dito. Jesus Cristo estava do lado de fora da sua igreja. Jesus Cristo estava batendo a porta. A igreja de Laodiceia não estava fechada, ela estava acontecendo. Mas Jesus Cristo estava do lado de fora. A igreja se sentia tão autossuficiente que o seu Senhor não estava lá dentro. Ele estava do lado de fora. E eu queria trabalhar com você nessa noite 3 dimensões do perigo e do risco que o pecado da autossuficiência é na nossa vida. Assim como foi para a igreja de Laodiceia. Porque se você adotar uma visão historicista de Apocalipse, os especialistas dizem que a carta da igreja de Laodiceia é a última, porque é a última era, a última fase da igreja antes da volta de Jesus Cristo, quando a igreja vai estar vivendo na sua plenitude, no seu melhor momento, mas com Jesus Cristo do lado de fora. E a primeira dimensão que eu queria trabalhar com você essa noite é a dimensão da autossuficiência espiritual. A igreja estava vivendo plenamente sem Cristo. Talvez os irmãos em Laodiceia, assim como muitos irmãos hoje da nossa comunhão, do nosso meio, tem experimentado uma autossuficiência espiritual sem mesmo se dar conta, porque a gente tem tanta coisa para ouvir de Jesus Cristo na internet. Nós temos muitas pessoas falando, nós temos vídeos, nós temos livros, nós temos palestras, nós temos tudo à nossa disposição. Se você quiser ver no seu WhatsApp quantas versões da Bíblia você tem à sua disposição, basta você procurar, você pode confrontar um texto, você tem pesquisas. Hoje nós temos uma infinidade de recursos para pesquisar sobre a Bíblia, mas infelizmente nós estamos nos enchendo de teorias e doutrinas, mas nos esvaziando da essência do Evangelho. Você já se deu conta que muitas vezes você tem vindo à igreja, você tem participado das atividades, mas no seu dia a dia as coisas não estão acontecendo do mesmo jeito? Muitas vezes nós sentimos uma frieza espiritual, e na verdade o que nós estamos fazendo é
deixando muitas vezes Jesus Cristo do lado de fora de algumas partes da nossa vida. Às vezes nós convidamos Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Sim, Senhor, eu quero que o Senhor me salve, mas quando vem a segunda parte, você quer que Ele seja o Senhor da sua vida? Não. Isso deixa comigo, porque está muito bem, obrigado. Nós nunca experimentamos uma época no mundo em que houvesse tanta prosperidade, tanta riqueza, tantos recursos, tantos avanços tecnológicos, que muitas vezes a gente começa a olhar e fala, poxa, eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo. Eu tenho tudo na ponta do meu dedo. Eu peço comida no meu celular, eu faço compras no meu celular, eu mando dinheiro no meu celular, eu marco uma consulta com o meu celular. Semana retrasada, eu estava em casa acamado com chikungunya. Não desejo para ninguém, mas você sabe como que eu fiz uma consulta médica? Pelo celular. Peguei o celular, a médica me atendeu, me fez o exame, faz aquela anamnese, pergunta, faz uma receita, manda pelo e-mail a receita, os exames, o que você tem que fazer, pronto. E a gente muitas vezes vai se colocando nessa situação e vai querendo que a nossa relação com Deus também se dê nesse nível. Mas o meio tecnológico, ele evoluiu, mas ele nos deixou muito distantes, muito frios. Tanto que Jesus faz um diagnóstico para essa igreja que ela não é quente nem fria, ela é morna. Antes fosse quente, antes fosse fria. Porque ela estava vivendo sem uma dependência, uma entrega a Jesus Cristo. E hoje, uma das maiores ameaças que nós temos vivido no nosso meio é a autossuficiência espiritual, porque se afasta da dependência de Cristo e muitas vezes nós temos estado satisfeitos com isso. Sabe, eu estava pensando em casa e pensando de tantas pessoas que passaram pelas nossas vidas, pela igreja. Talvez você conheça uma pessoa que era um evangelista, que era uma pessoa que tinha tanto amor para falar de Jesus para as pessoas. Você tem reparado que esse perfil de pessoa tem diminuído? Não sei se você reparou. Nessa igreja já perdemos alguns irmãos, na minha caminhada eu já perdi alguns irmãos e eu tenho olhado ao redor e não tenho visto novos evangelistas surgindo. Eu não sei se nós não aprendemos com a geração que passou, se nós não estamos conseguindo ensinar a geração que tem vindo a ter aquele fervor para falar de Jesus para as pessoas. As estatísticas mostram que o Brasil não tem crescido no cristianismo. Aliás, ele tem estagnado. E diz ainda as projeções que, na verdade, ele vai diminuir, vai entrar em declínio. E a próxima crença que vai se tornar a maior serão dos muçulmanos. O mundo árabe vai ser maioria no mundo, ultrapassando os cristãos. E esse diagnóstico mostra que muitas vezes nós estamos nessa autossuficiência para nós mesmos espiritualmente, deixando de falar do amor de Cristo para as pessoas. João 15:5 diz que sem mim, sem Jesus, nada nós podemos fazer. Esse é o remédio para a autossuficiência espiritual que nós temos vivido, uma total dependência de Jesus Cristo. O texto de Marcos 10:17-22 fala de um jovem rico que chegou para Jesus e falou: Senhor, eu faço tudo, eu sigo todos os rituais da nossa crença, eu jejuo, eu oro. O
que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus olhou para ele e falou: abandona tudo e me siga. E era justamente isso que ele não queria fazer. Você quer fazer um diagnóstico na sua vida, se há alguma área em que de repente você tem se colocado como autossuficiente? É só você olhar para os últimos dias que você viveu, a última semana. A sua última semana foi de dependência total de Jesus Cristo ou você apenas administrou a sua vida? Como que você levou as coisas? Nós fazemos a campanha e a campanha é um momento em que nós declaramos a nossa dependência total de Jesus Cristo. Mas como é a campanha durante a semana, durante a nossa segunda-feira, a nossa quarta-feira, a nossa quinta-feira? Quando foi a última vez que você se ajoelhou diante da presença de Cristo e se abriu para Ele? A autossuficiência espiritual muitas vezes tem nos pego em áreas que nós nem sequer imaginávamos. O texto de Jeremias diz que enganoso é o coração. E ele está constantemente militando contra o espírito e nós não podemos nos assentar e confiar na glória passada e achar que está tudo bem. Que eu vou na igreja no domingo e isso já satisfaz a minha espiritualidade. Jesus Cristo não te chama para o encontro dominical, Ele te chama para o encontro de vida. Uma mudança completa, uma entrega completa. Mas mais do que a autossuficiência espiritual, há também a autossuficiência material. E essa sim tem nos pego de uma forma tão profunda, que essa nos faz colocar Jesus Cristo totalmente de fora. Porque os nossos recursos materiais, eles são tão importantes para nós hoje. O mundo é tão difícil para quem não tem recursos que nós nos apoiamos tanto neles que quando nós estamos bem, quando nossa casa está bem, a nossa despensa está cheia, o nosso carro está na garagem, está com as parcelas pagas, o cartão de crédito está em dia. A gente olha para tudo ao redor e fala: estou bem, não preciso de nada, de ninguém. Não é assim? Paul Washer diz que o amor ao dinheiro não é um problema financeiro, mas um problema do coração. O amor ao dinheiro, diz a palavra, é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro. Porque ele nos leva a pensar que nós podemos resolver as coisas da vida com os nossos recursos, e isso nos coloca numa posição muito triste, porque se nós colocamos a nossa fé e depositamos a nossa confiança nos recursos, nós nos enganamos. Porque tudo passa. Eu não quero colocar nada na sua cabeça, não quero plantar nenhuma minhoca na sua cabeça, mas você já parou para pensar que hoje 90% dos recursos financeiros que você tem, eles não existem? Você não tem o seu dinheiro todo guardado na sua casa, você tem ele lá no seu celular, num dispositivo, né? Você não vê. Só aparece lá na tela. E se acontece algo que aquilo ali apaga, como que você fica? Você já parou para pensar nisso? Quando o texto bíblico fala: não ajunteis tesouros na terra que a traça e a ferrugem consome, Jesus Cristo não estava falando do digital, mas ele está falando que a riqueza e o poder que existe nesse mundo, eles podem desaparecer, e aquilo que você coloca tanto valor, pode ser que não exista no dia de amanhã.
Laodiceia fazia parte do Império Romano, e você sabe na história quantos impérios surgiram e acabaram e sumiram? E hoje dizem os especialistas que o maior império financeiro do mundo, os Estados Unidos, ele está chegando no seu fim. Ele vai terminar. Não o país Estados Unidos, mas o poder e o domínio e a riqueza que esse país projeta no mundo, isso vai terminar. Mas quantas pessoas se avocam com esse poder, com essa capacidade, com esse domínio, com essa influência no mundo? Tanto que Estados Unidos foi o país que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, fez missões na nossa denominação, na IPB, foi o país que abençoou o Brasil. E hoje muitas vezes nós temos vivido uma desconexão com os Estados Unidos, com a forma como os Estados Unidos têm levado o cristianismo, a forma como eles têm vivido e como o Brasil vive. Porque um país que é muito rico, que é muito centrado nos seus recursos, ele se torna autossuficiente, e a igreja também é contaminada. Ela também carece. Se você deseja fazer uma avaliação da sua vida, basta você pensar: e se o saldo da minha conta sumir, como que eu vou ficar? O que eu vou fazer? Você vai ficar tranquilo porque você tem um Deus que pode prover todas as suas necessidades, ou você vai se desesperar? Isso responde à sua pergunta se de repente você tem sido autossuficiente nessa área, mas também há uma terceira área, e essa talvez é a que mais pegue a igreja, que é a autossuficiência religiosa. Você conhece alguém que é autossuficiente religiosamente? Esse é aquele que está na igreja, está no culto, está no ministério, está nas atividades, mas está fazendo tudo por si mesmo. Eu comentei no primeiro tópico do autossuficiente religioso e como nós temos tido falta de evangelistas, e hoje o que nós temos visto é justamente falta de evangelizadores. O evangelizador, ele não está preocupado nas atividades, ele está preocupado com as vidas. Quando foi a última vez que você se preocupou com a vida que não fosse apenas a sua ou dos seus? Quando foi que você olhou para alguém e convidou para vir à sua igreja e se esforçou para que aquela pessoa estivesse aqui com você? Mais do que de você mesmo. Eu lembro da história do tio da minha esposa. Ele era evangelista e ele falava de Jesus Cristo aonde ele ia. E eu até brincava com a minha esposa: eu acho que as pessoas só falavam que aceitavam Jesus para ele parar. Mas não é verdade. Quantas pessoas foram alcançadas porque alguém em algum lugar teve a coragem de se levantar e falar de Jesus Cristo? Mateus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade no meu Pai, esse sim. Você sabe que nós temos um chamado como igreja. O nosso chamado é: ide por todo mundo e fazei discípulos. O autossuficiente religiosamente tem atividades para ocupar a sua agenda. Eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer. A correria do dia a dia, do mundo, das coisas. Muitas vezes nós temos vivido sem nos dar conta de que nós temos conhecido
o livro do Senhor, mas não o Senhor do livro. Há uma diferença, meu irmão. Eu queria caminhar para o encerramento dessa mensagem. Jesus Cristo, ele não fez nenhum elogio para a igreja de Laodiceia, mas ele fez uma das promessas mais belas de todo o livro de Apocalipse. E disse: eu disciplino e corrijo os que eu amo. Jesus Cristo tem falado conosco através dessa série de mensagens de muitas formas, mas nessa noite em especial ele tem usado esta carta para dizer: ei, tem um lugar na sua vida que você ainda não se abriu, que você ainda não permitiu que eu entrasse. Tem um lugar aí no seu coração que eu ainda não sou o Senhor, e eu quero convidar você para abrir a porta, porque eu quero entrar. E se você permitir que eu entre, você vai sentar comigo, você vai cear comigo, eu com você. E o que você tem passado será transformado pelo meu poder. Essa é a maior e mais maravilhosa promessa que Jesus Cristo tem feito. Você vai se assentar com Ele no trono dEle. Essa vivência de dependência é a cura para o pecado da autossuficiência. Jesus Cristo, Ele quer ser mais do que o seu Salvador, Ele quer ser o seu Senhor. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, essa noite que foi tocado por essa palavra, eu convido você a se pôr em pé. Nós vamos cantar uma canção que exalta o poder de Cristo sobre nossas vidas, que reconhece o que Ele é. E se você desejar abrir alguma área da sua vida, eu convido você, durante essa canção, a erguer a sua mão, e ao final eu quero orar com você. Porque o antídoto da autossuficiência é a dependência em Cristo. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Mesmo em meio ao
Pega sua mão, como um sinal público de fé, e diga: Senhor, eu quero abrir a minha vida para Ti. Entre, se assente comigo e ceie, para que eu possa experimentar o Seu poder transformador em minha vida, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, Pai, nessa noite, que deseja, Pai, uma vida de dependência plena, Pai, da Sua presença. Que o Senhor possa ser o centro, Pai. Que o Senhor seja o centro de nossas vidas, Pai. Que o Senhor sempre esteja dentro, Pai, da nossa igreja, da nossa casa, Pai, da nossa família. Assim nós oramos, Pai, no Seu santo nome, Pai. Amém. Amém.